pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo um convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos complementares para o Instagram. Todos os relatórios aqui do Research da nossa área macro ficam disponíveis no Telegram e você pode acompanhar esse podcast em vídeo também no YouTube, então fique atento aí às nossas plataformas. Recentemente, o Marcelo Sá, que é analista que lidera a cobertura de utilities aqui no Itaú BBA, esteve em um site visit com o braço internacional da State Grid na China e teve a oportunidade de visitar parques renováveis, centros de pesquisa e vários outros pontos. E a ideia desse episódio é tentar trazer um resumo do que foi essa viagem, falar um pouco dos desafios de mudança de matriz energética da China, como o Brasil pode absorver esses aprendizados, falar um pouco de potencial de atração de investimentos aqui para o setor no Brasil, entre outros pontos. E o Marcelo vai dividir comigo aqui a moderação desse episódio, que conta com a participação do Carlos Cirino, que é diretor de Relações com Investidores da CPFL, empresa investida da State Grid aqui no Brasil. Cirino, Sá, tudo bem? Bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Marcelos, né? Pelo convite aí. Acho que vai ser um prazer falar um pouquinho aqui da nossa viagem, poder compartilhar um pouquinho aí com os investidores e telespectadores aí o que a gente viu lá e o que de repente dá para estar trazendo de lá para o Brasil, né, nesses próximas décadas aí, próximos anos. Perfeito. Então acho que para a gente começar esse papo vale entender melhor o racional da organização dessa viagem, né? O que motivou a organização desse site visit, como você avalia o interesse dos players chineses para as oportunidades de investimento no setor aqui no Brasil. Bacana, Marcelo. Esse é um bom ponto, né? A State Grid hoje ela é uma empresa, né, global. Obviamente, ela tem o domínio lá do território chinês, olhando para a distribuição, né, e transmissão. Então, um grande operador de grid, né? Eles vieram para o Brasil em 2010, né? Primeiramente ali com uma empresa de transmissão, que hoje está sediada no Rio de Janeiro. Não faz parte da estrutura da CPFL, é uma outra estrutura deles, né? Que é a State Grid Brasil Holding. Mas lá foi onde eles começaram a investir no Brasil. Então eles entenderam que a América do Sul poderia ser um bom investimento, obviamente, né, desde que trouxesse aí um bom retorno. Eles começaram lá em 2010. Em 2017 foi quando eles fizeram a aquisição da CPFL, aí muito mais com o olhar de distribuição, né? Como eu comentei, acho que eles gostam muito de operar grid, né? E acho que faltava um pouco precisamos de uma distribuidora ali na América do Sul, e na época o Brasil foi escolhido. Eles já vinham avaliando a CPFL há algum tempo. Em 2017 essa compra aconteceu. Claro que na chegada, né, eles encontraram aqui uma empresa já muito eficiente. Acho que a CPFL tem uma história aí de mais de 100 anos aí, né, com eficiência e tudo mais. Procuraram uma empresa premium para fazer a compra, e era uma empresa já listada, né? A CPFL fez o IPO em 2004, né? Então, estamos completando esse ano 20 anos de IPO. Naquele momento, né, para o chinês, né, para a State Grid era muito diferente, bom, como é uma empresa listada. Então a gente ficou ali de 2017 a 2019 um pouco tentando entender se a gente ia ou não continuar com capital aberto, né? E eles decidiram que sim. Então, quando a gente fez o re-IPO em 2019, né, foi a primeira abertura de capital, vamos assim chamar, de uma empresa chinesa fora da China, né? E inclusive dentro da China. Então, para eles foi assim um projeto pioneiro, né? O qual até trouxe muitos, viram como muito bem sucedido. E daquele momento para cá, Marcelo, eu acho que quando a CPFL volta para mercado, né? Sempre existia dos investidores, pô, quem é State Grid, né? Como é ser subordinado aqui a uma empresa chinesa, né? Como é que eles vão fazer esse investimento no Brasil, numa regulação diferente, um país distante, diferente, com as suas características. Então acho que a gente ficou alguns anos ali tentando mostrar um pouco para o mercado o que seria State Grid, como seria a gestão da companhia, né? E o que a gente conseguiu passar, né, olhando aqui esses últimos 5 anos, né? Esse ano a gente fez 5 anos de re-IPO, de fato, é mostrar para o investidor o quanto a State Grid agregou para a CPFL, né? Eu acho que a gente aumentou muito o nosso investimento,
A gente vem colocando muito mais tecnologia na nossa área de concessão, né, redução de custo, resultados aqui muito consistentes, acho que cada vez melhor. Então acho que isso a gente conseguiu passar para o investidor. E faltava, né, e respondendo aqui, só puxar esse gancho até para o telespectador entender, faltava, acho que essa aproximação maior do investidor com o controlador, né? Então foi aí que nasceu a ideia de a gente tentar organizar, né, uma viagem para a China para levar alguns investidores, né, tanto buy sides como sell sides, de fato para ter essa aproximação, poder conversar com o manager na China, conseguir ver um pouquinho mais da cultura chinesa, entender um pouco as empresas que a State Grid tem lá e o que eles já têm de avanço aqui tecnológico, né? E eu acho que foi um pouco disso a ideia. E acho que a viagem foi muito boa. Depois o Marcelo pode comentar um pouco mais. Eu acho que foi muito positivo para os dois lados. Eu acho que os investidores conseguiram ter, sim, a noção, né, de quão mais tecnologia existe na China hoje quando a gente compara aqui com o Brasil, né, mas isso pode ser uma oportunidade muito grande de a gente trazer para cá, e daí a CPFL pode ser um grande veículo para isso. E também dessa aproximação com o controlador. Acho que as reuniões com o management lá foram muito boas, né, alguns assuntos aí que eram um pouco mais críticos, acho que ficou mais claro, né, e acho que cria esse relacionamento um pouco mais próximo, e acho que essa foi a ideia. Falando um pouquinho aqui de investimento, né, do grupo chinês no Brasil, né, eu acho que eles sempre viram o Brasil aqui como sendo um país que poderia trazer um investimento com um retorno muito favorável. É óbvio que a State Grid, assim como as empresas chinesas, sempre tem um pensamento muito de longo prazo. Então, obviamente, eles vieram comprar a CPFL, né, e devem ficar aqui por muitos anos. Então, a troca de governo é algo também que faz parte, né? Uma hora você vai ter um governo mais de direita, mais de centro ou mais de esquerda. Isso é algo que não os incomoda e não restringe vou investir ou não a mais. Eu acho que aqui é sempre uma busca de oportunidade que de fato traga um retorno que faça sentido. No entanto, que os investimentos aconteceram lá em 2010, em 2017. Recentemente, eles levaram um outro linhão grande aqui de transmissão, né, para essa outra empresa lá do Rio. Então, acho que investimentos aqui já passam aí de 100 milhões de reais, de 100 bilhões de reais aí, se a gente for olhar, esses últimos 15 anos que eles estão aqui, então um volume bem expressivo e devem continuar investindo. Acho que já entenderam bem a regulação do país, né, já entenderam como o país funciona. Acho que isso é uma coisa que eles colocaram muito lá nas reuniões. Eles têm outros investimentos aqui também na América do Sul, né? Chile é um exemplo, né? Mas eu acho que ali eles ainda estão aprendendo muito, né? Até por ser uma regulação um pouco diferente, né? Um país com algumas regras um pouco diferentes. Então, eu acho que Brasil, até pelo tempo que eles estão aqui, já são mais conhecidos. Então, assim, eu acho que eles têm sim a ideia de aumentar investimento aqui, e, obviamente, isso precisa estar atrelado aí com uma oportunidade de retorno que realmente faça sentido. Bacana. Aí, sob o seu ponto de vista, Marcelo, quais foram os principais takeaways aí da viagem? Eu acho que foi bem interessante a reunião com o top management da State Grid que a gente teve. Conseguiu entender o racional de investimento, a preocupação com retorno, né, onde eles estão vendo mais possibilidade de crescimento, interesse de investir em grandes linhas de transmissão e trazer essa tecnologia que o Brasil não tem. Mas nas visitas, assim, o que eu posso falar que foi super interessante é ver toda a expansão de energia renovável que eles estão fazendo na China, né? Então a China adicionou 200 gigawatts de capacidade renovável, eólica e solar em um ano. Pra vocês terem ideia, isso é basicamente tudo que o Brasil tem de capacidade instalada, considerando hídrica, térmica, renováveis. Então, é um montante realmente gigantesco. A gente visitou alguns parques, foi super interessante, viu algumas tecnologias diferentes também que eles possuem. Mas um outro ponto também que me chamou a atenção foi a questão de todas as casas terem medidores eletrônicos, né? Essa discussão de smart grid que a gente tem aqui no Brasil, e o fato de todo mundo ter, não ser somente quem tem um consumo mais alto, né? Todo mundo tem. Isso é bem interessante. Tem 500 milhões de medidores eletrônicos na China. E isso para a gente é algo super relevante, porque a China tem um problema parecido com o Brasil, né? Você tem uma variação de demanda ao longo do dia, né? Então, ele tem um problema maior ali no horário de pico, que é no final do dia, e quando tem a geração solar tá bombando, você tem ali uma oferta maior, mas o seu consumo ele é menor, né? E aí um desafio que tem, que aí linkando um pouco com o crescimento de carro elétrico que a China tem, imagina se todo mundo que for ter carro elétrico chegar em casa e for carregar o carro elétrico
no final do dia, né? Você vai colocar mais pressão na rede. E o fato de você ter Smart Grid permite com que você dê um sinal de preço correto. Então você fala assim, olha, é mais barato você carregar seu carro perto de meio-dia. Então você termina deslocando a demanda e fazendo com que você consiga otimizar o uso da rede. E acho que o Brasil vai passar por um desafio parecido, olhando no futuro, né? Então acho que são aprendizados importantes aqui, que a gente pode trazer para o Brasil. E aí eu acho que talvez, pegando esse gancho, perguntando para o Cirilo um pouco, né? Como é que você vê a evolução, né, de Smart Grid no Brasil, instalação de medidores eletrônicos, evolução de carro elétrico, como a CPFL tá vendo aí esse potencial? Bom ponto, Marcela. Quando a gente olha para Smart Meter, né, é o que você falou, quer dizer, lá na China a gente já vê há tempos aí, né, mais de 500 milhões aí de Smart Meter instalado já para toda a população. O Smart Meter ele acaba sendo vamos dizer, a base da infraestrutura para você pensar numa cidade inteligente, né, numa Smart City, obviamente linkar tudo isso com a gestão da sua casa, com a sua própria geração, com o carro elétrico, né? Então o Smart Meter acho que é o início. Então, assim, o Brasil acho que ele está no momento aqui de fato, as empresas começarem a fazer esse tipo de investimento. Talvez tenha até já passado um pouco esse momento, mas a gente precisa começar, né? Obviamente aqui a gente anda sempre com uma regulação embaixo do braço, então a gente também tem que entender como é que esse tipo de investimento casa com a regulação, né? Nossa EPFL, a gente já tem colocado um pouco, a gente tem um plano aqui de começar a instalar os Smart Meter, já a partir desse ano, com o ano que vem, obviamente, né, a gente tem 10 milhões de clientes hoje, então não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Provavelmente você vai ficar aí uns 8, 10 anos aí para de fato você fazer essa base inteira, né? Mas precisa começar. Acho que outras empresas também têm visto aí esses projetos como essencial, principalmente empresas que estão aí em grandes centros, né? Acho que as empresas que estão aqui em São Paulo, nas capitais, têm olhado E a isso aí, Copel também? né? Copel, né? Aqui em São Paulo, a própria Enel. Então, acho que são empresas que têm tentado empurrar um pouco mais essa agenda. A gente já tem um trabalho que a gente vem mostrando aí para a ANEEL já há alguns anos, né? Tentando discutir, né, a instalação mais massiva desses smart meter. E o que a gente viu agora com esse último decreto, né, com uma possível antecipação aqui de renovação das companhias, é que parece que se deixou um pouco mais aberto essa condição de a gente olhar mais para a tecnologia, né, e de fato de começar a ter eh, eh, um benefício de se instalar isso um pouco mais rápido. Pensando em toda essa infraestrutura, né? Aquele próprio PL 414 que fala de modernização do setor, acho que isso vem posterior, né? E o Smart Meter talvez seja a base para isso tudo. Então a gente deve começar aí esse plano, Marcelo, e de novo, né? Eu acho que vai ainda alguns bons anos aí para que todas as empresas de fato comecem a fazer a instalação de Smart Meter, mas tem que se começar, né? É a infraestrutura básica aqui para qualquer tecnologia que venha depois. E daí, falando um pouquinho de carro elétrico, né? Acho que é um outro ponto que a gente viu muito lá. A China hoje tem 23 milhões de veículos elétricos com mais ou menos 9 milhões de carregadores, né? A própria State Grid lá tem uma empresa que fabrica esses carregadores, né? Hoje o Brasil, a gente tem mais ou menos 300 mil veículos leves elétricos, né? Com 7 mil carregadores. Então, obviamente, uma proporção muito menor, mas um potencial de crescimento. A gente vem vendo aí um crescimento grande, né, de veículos híbridos, veículos elétricos. Hoje ainda esse consumo é muito pequeno, né? A gente tem algumas expectativas, né, e algumas previsões que a gente faz lá com a área de mercado. Provavelmente depois de 2028, 2030, que a gente começa a sentir um pouco esse consumo, né? Talvez em 2030, 2036, você vai estar ali entre 1 giga a 2 gigas de consumo para veículo elétrico, então ainda vai aqui um tempo, mas é algo que talvez até ajude um pouco nessa curva. Hoje, dado que você tem uma sobreoferta de energia, né? E como é que eu faço para consumir essa energia e não ter aí essas restrições que a gente tem visto às vezes em parques eólicos no norte e nordeste, porque eu tenho muita energia solar, acabo desligando um parque eólico lá porque eu não preciso da energia naquele momento, mas no final do dia, quando eu tenho pico, aí eu também não tenho sol, não tenho vento e preciso às vezes ligar a térmica e acabo tendo essa volatilidade de preço. O que a gente viu muito lá também na China, Marcelo, você vai lembrar, que os próprios carregadores dos carros elétricos lá, eles ajudaram um pouco a fletar essa curva, né? Porque ele não é só um carregador de carro elétrico, ele também trabalha como uma bateria. Então eu carreguei o carro, eu consigo armazenar essa bateria, depois vender essa energia na rede,
ou até se eu estou com o carro carregado e não vou usar o carro por algum motivo essa semana, eu posso descarregar o carro e jogar essa energia na rede. Então ele tem aqui ele funciona como um inversor, né? Quer dizer, eu injeto energia e uso a energia do sistema para carregar ou para devolver. Isso tudo ajudou a fletar um pouco essa curva no dia a dia entre consumo e demanda, né? Então foi algo também bem bacana. A gente não tem essa tecnologia no Brasil ainda, Sim. né? Provavelmente algum dia próximo aí pode ser que venha, mas eu acho que a gente ainda tem aqui, acho que muita oportunidade, mas uma curva ainda um pouco mais lenta aí quando a gente olha para esse consumo de eletrificação de carros elétricos, né? Eu acho que a gente focando aqui no smart meter como sendo uma primeira leva de tecnologia, o restante obviamente vai se agregando aqui. Legal. Acho que carro elétrico é um driver importante para discutir energia, mas outro, até com uma extensão global, é a aplicação de inteligência artificial. Vocês fizeram recentemente, Marcelo, um relatório que posicionava o Brasil como um possível hub global aí de centro de dados de treinamento de AI. Queria pedir para você comentar um pouquinho isso, quais são os diferenciais aqui do Brasil e, por outro lado, que seriam possíveis gargalos aí na implementação desse plano. Não, perfeito. Bom, acho que até como o Cirino falou, né? Hoje a gente está numa situação que a gente tem sobre-oferta de energia. Então, arrumar formas de você ter mais carga é bem positivo para você ajudar a equilibrar de novo a oferta e demanda aqui no Brasil. Então, a gente tem bastante energia renovável num custo baixo, né? Então, quando você olha para hídrica, eólica, solar, isso é quase 80% da nossa matriz, é uma matriz renovável, né? Muito mais alto do que em vários países. Além de tudo, né, quando a gente olha para a qualidade dos projetos renováveis, o Brasil está na frente de vários países do mundo. Então, em termos de geração eólica, é um dos maiores fatores de capacidade. Isso é nível de eficiência, né? Um parque, por exemplo, de 100 megawatts, que tem um fator de capacidade de 50%, significa que ele consegue gerar efetivamente, na média, 50% da capacidade, que é um valor muito alto. Em outros países, isso é 30%, 20%, é um valor muito menor. Também, em termos de radiação para energia solar, a gente também tem uma qualidade muito alta. E se a gente olha para o pipeline de projetos potenciais, né, que já tem licença ou já estão ali no estágio avançado, tem milhares ali de projetos que podem ser desenvolvidos, que hoje não são desenvolvidos porque o preço de energia não é alto o suficiente para fazer sentido econômico você colocar esses projetos de pé. Mas se a gente passar a ter mais demanda, você tem como atender a esse crescimento de demanda com um supply renovável, né? Então, acho que essa é uma vantagem bem positiva. O custo é baixo, né? Como eu já mencionei. E aí eu acho que de pontos de atenção, talvez, que a gente tem, acho que é a carga tributária, né? Então, acho que para essa parte de data center, a gente estava tendo um call com uma outra companhia do setor e mencionou que isso é um ponto de preocupação. E eu acho que a questão regulatória, né? Que eu acho que proteção de dados, eu acho que é algo bem relevante que precisa ser discutido. Um ponto que a gente endereça no relatório, que eu acho que é interessante, que é o crescimento de demanda se a gente tiver uma adoção maior de inteligência artificial no mundo e o Brasil pegar um pouco desse market share, né? Hoje você pode, por exemplo, não é tão relevante onde o data center está localizado, você ter no Brasil, por exemplo, o data center que vai estar ali focado em fazer treinamento de modelos de inteligência artificial, que vai precisar de energia e não precisa estar perto de onde está o cliente que está acessando aquele site, por exemplo, em que latência não é relevante. Então, poxa, se o Brasil pegar, por exemplo, 10% desse market share, é coisa pra caramba para você gerar. E os Estados Unidos, né, tem um pouco mais de restrição de crescimento de oferta renovável, já está tendo lá pressão de preço. Então, acho que tem questões ali políticas também que talvez podem colocar o Brasil numa posição de vantagem se a gente souber aproveitar. Então, a gente está bem otimista, assim, para esse potencial. Óbvio, não é um negócio pro mega curto prazo, mas eu acho que pensando no médio e longo prazo, pode ser uma demanda sim que o Brasil vai ter. Aí eu acho que ouvi também um pouco do Cirino, né? eh, como que a State Grid vê e analisa investimentos no Brasil, né? Se está focado em retorno, se tem algum tipo de investimento que eles preferem, como é que é o racional deles, né? Eu fiquei impressionado com a forma como eles foram colocando isso, mas acho que é importante você descrever um pouco esse dia a dia, como é que é o processo de decisão. Legal, Marcelo. Eh, Só trazendo de novo aqui a questão da State Grid, né? O CPFL hoje é um
nos ativos aí muito relevante ali na SDID, né, que é International Development, que é o braço deles quando olha para investimentos aí no mundo, né? Então a gente tem hoje uma relevância, né, grande, né, dentro desse portfólio mundo deles. Obviamente, eles entendem que tendo oportunidades, né, tanto usando o veículo CPFL quanto outras oportunidades na América do Sul que possam aparecer, que não vão estar vinculadas à CPFL, mas podem ser investimento da própria State Grid, eh, tendo um retorno favorável, acho que é onde eles vão estar olhando. Então, assim, é um pensamento de longo prazo. Eles gostam muito de operar grid, então acho que distribuição e transmissão de fato são o carro-chefe aqui, né? Quando a gente olha para o setor hoje no Brasil, a gente olha para a distribuição, a gente não tem nenhum ativo à venda, porém a gente está num processo aqui de possível antecipação de renovação de concessão, né? Eu acredito que de repente passando esse movimento das empresas de fato renovarem a concessão, né? E você abre mais uma janela aí por mais 30 anos, eh, você pode começar a ter de novo uma consolidação do setor. Hoje você ainda tem muitas empresas, muitas distribuidoras, muitas cooperativas, né, e talvez essa questão de vamos renovar ou não e em que condições ou não, que hoje está um pouco mais clara, passando isso, acho que fica um pouco mais claro também e um pouco mais favorável para as empresas pensarem em investimentos maiores, né? Olhando para a transmissão, acho que o Brasil ele vem aí de alguns anos aí com vários leilões de transmissão, né? A CPFL hoje ela tem focado bastante nisso. Obviamente, a gente tem discutido muito o retorno que essas empresas têm levado os lotes aí nos leilões. A gente viu ainda nos últimos leilões aí uma certa agressividade em termos de taxa de retorno. No último leilão foi um pouco melhor, até a gente entrou, ficou ali em segundo lugar em 2 lotes, mas a gente começa a ver que talvez as empresas comecem a olhar um pouco mais para retorno nesse momento. De novo, Marcelo, a gente não tem hoje nenhuma pressão de crescimento, né? Por mais que a State Grid queira crescer. Eu acho que para eles é muito mais você ter um crescimento sustentável, olhando o retorno que de fato faça sentido. Uma empresa que pensa em longo prazo, ela não tem nenhuma ansiedade de você comprar um ativo a qualquer preço ou qualquer custo, só para de fato crescer portfólio. Então, acho que aqui a gente vai com muita cautela, buscando oportunidades, tanto em distribuição, em transmissão. A geração hoje passa um momento mais desafiador, como você colocou, né? Eu acho que vários projetos aí estão no papel para de fato entrarem no sistema, mas hoje, quando você vai fazer uma venda mais de longo prazo, o preço de energia de longo prazo ainda se encontra aí muito desfavorável, né, ao preço marginal aí de construção. Então, hoje você dificilmente consegue buscar um retorno aí que de fato faça sentido. Mas é algo sim que a gente deve olhar ainda para frente. Eu acho que tendo oportunidade, tendo uma janela, né, de volta de crescimento de renovável, obviamente a CPFL também vai estar inserida nisso. Num contexto geral, acho que o pilar prioritário aqui é de fato buscar um retorno que faça sentido para o grupo. Se assim fizer, vamos crescer inorganicamente. Se não fizer nesse momento, obviamente a gente vai continuar pagando dividendos. Eu acho que a empresa tem feito isso constantemente aqui nos últimos anos, né? E obviamente fazendo um investimento grande. A gente tem um investimento aí de 30 bilhões para fazer nos próximos 5 anos, né? Nos segmentos de distribuição e transmissão, principalmente. Então é um crescimento orgânico também bastante relevante, que no final do ciclo aí você quase que dobra, né, sua base de ativos e isso te traz também uma remuneração, né, basicamente sem risco, você já sabe operar. Então, acho que são esses pratinhos aí que a gente vai equilibrar aqui, né? Se der para crescer inorganicamente, isso vai acontecer. Obviamente, tem que ter oportunidade, tem que ter um retorno que seja favorável. Se não tiver, eu vou continuar com esse crescimento orgânico, né, que também é bem relevante e pagando dividendos. Então, achei esse um pouco da estratégia tanto da State Grid quanto da CPFL, olhando aqui para o Brasil. Bacana, acho que para a gente fechar esse papo, Marcelo, e tentando ajudar aí o investidor ou ouvinte que se animou com essas perspectivas que a gente discutiu aqui, quer tentar capturar parte delas em posições na bolsa, eu queria pedir para você repassar um pouquinho sua visão para as principais companhias aí listadas que estão sob a tua cobertura aí. Não, tudo bem. A nossa cobertura, onde a gente vê mais oportunidade aí de curto prazo, né? A gente gosta muito da Eletrobras, tá num contexto aqui de recuperação de preço de energia, né? Então, como a gente conversou aqui, o preço ainda está baixo para você fazer novos projetos, mas já está muito melhor do que era o preço no início do ano. E a Eletrobras tem muita energia descontratada, né? Então, quando esse preço vai subindo, você vai ter uma revisão
de estimativas para a companhia e o mercado vai ficar mais otimista. E ela está em vias a gente está com a visão positiva de chegar num acordo com o governo federal referente a uma disputa de direito de voto, que é super relevante, é um risco que os investidores estrangeiros não querem correr, e a gente acha que se isso resolver, pode ter fluxo indo para o papel. E o valuation, né, que é o que a gente olha, está super barato, tem bastante upside nas condições atuais. Outra empresa que a gente gosta é a Sabesp, tá? Ela acabou de passar por um processo de privatização, agora vai ter uma mudança ali de controle, com a entrada de um investidor de referência estratégico, que é uma empresa muito boa do setor, chamada Equatorial. Aí a gente vê bastante upside com ganho de sinergia, com crescimento ali na Sabesp. E aí a última seria Equatorial, que é uma empresa que está ali no segmento de distribuição, transmissão, e agora está entrando mais forte em saneamento. Ela entrou num preço muito baixo na Sabesp, então ela entrou a R$ 67, a ação hoje já está 80 e alto, né, quase R$ 90. E a gente acha que eles vão conseguir fazer um bom trabalho lá e está negociando num ativo, num retorno que a gente acha atraente. Acho que players de dividendo a gente coloca a CPFL. Essas empresas que eu mencionei, elas não são players de dividendo, tá? Eletrobras, Equatorial. CPFL tem os maiores dividend yields da nossa cobertura, né? A gente projeta algo perto de 8% em base recorrente, que é super atraente, que é um mix de crescimento com pagamento de dividendo. Quase um bonde, né? Exato. Bacana. Acho que a gente conseguiu cumprir bem a agenda aqui desse episódio. Eu queria novamente agradecer o Cirino e também ao Marcelo Sá aqui pelo bate-papo. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado.